Teve um dia que aconteceu um evento que me colocou para pensar a respeito do tempo. O que aconteceu? Eu estava lá um dia qualquer e recebi um e-mail. Quando eu fui lá abrir o e-mail, estava lá no assunto do e-mail, título, alguma coisa assim fazendo propaganda. Tá sem tempo para fazer a sua própria comida? Temos a solução. Eu olhei aquele título e pensei, opa, é agora que eu vou resolver meu problema, porque eu realmente estou sem tempo, estou sentindo que está faltando tempo para eu fazer a minha própria comida, para eu cozinhar. Abro lá o e-mail do que era. Era um aplicativo de delivery de comida. A solução que eles estavam me trazendo, a solução era: você não tem tempo para cozinhar? Peça pelo aplicativo que a comida chega até você e você não vai mais precisar perder tempo para cozinhar. Problema resolvido. Eu olhei para aquilo e fiquei pensando: isso não resolve o meu problema. O meu problema era exatamente aquele: estou sem tempo para cozinhar. Mas a solução não era você, me traz a comida, entrega para mim a comida pronta, que aí eu não preciso gastar meu tempo com as panelas. Isso não era a solução para o meu problema, porque o meu problema, não ter tempo para cozinhar, seria resolvido com ter tempo para cozinhar. Se por algum jeito, algum modo, eu conseguisse encontrar mais tempo para poder fazer isso que eu queria fazer, que era cozinhar. Porque eu gosto de cozinhar, eu gosto de passar um tempo na cozinha. E se eu não estou tendo tempo, o problema é a falta de tempo, não o fato de que eu preciso de tempo para cozinhar. Não o fato de que cozinhar leva tempo. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de ficar esse tempo na cozinha, passar esse tempo lá mexendo, fazendo risoto, alguma coisa assim. Pode demorar o processo, mas eu gosto. E se eu não tenho tempo para isso, não é que você vai me entregar a comida pronta e aí eu não vou precisar mais gastar tempo. O problema eu acho que é outro. O problema é a gente não está conseguindo destinar tempo adequado para as coisas que a gente gostaria de fazer. Por vezes, uma situação como essa eu fiquei pensando porque o que acontece? Por vezes, a gente busca soluções que vão otimizar o gasto do nosso tempo. Você perde muito tempo cozinhando, então a gente entrega comida pronta, você não precisa mais gastar tempo cozinhando. Você perde muito tempo indo para o trabalho, então a gente vai fazer algum jeito aqui para você não precisar gastar esse tempo. Você perde muito tempo assistindo uma videoaula, então a gente coloca ali o botão de 2 vezes para você assistir acelerado. Você perde tempo com isso, então a gente vai... Todas essas soluções querem fazer com que nós consigamos sair mais rápido, conseguir os resultados dos nossos processos, das nossas atividades mais rapidamente. E se a gente parar um pouco para pensar nisso, a gente percebe que, extrapolando isso vai chegar num momento que estou sempre otimizando, ganhando mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo. Mas para quê? A gente está desbloqueando todo o nosso tempo, mas para quê? O que a gente vai fazer com esse tempo que a gente está disponibilizando? Se eu não estou cozinhando, eu vou gastar o tempo que eu cozinharia para fazer o quê? Para trabalhar? Para ser produtivo? E é por isso que eu acho que o assunto deste episódio, o terceiro episódio do nosso quadro novo Desacelera, conversa bastante com os 2 últimos episódios que falavam sobre a necessidade de desacelerar e falavam também sobre a questão da produtividade. Porque muitas vezes é vendida para a gente a solução pautada em ganhe mais tempo, tenha mais tempo, pare de perder tempo cozinhando, pare de perder tempo arrumando a casa, pare de perder tempo com isso, pare de perder tempo com aquilo. Tá, a gente vai começar então a ficar com muito tempo disponível para fazer o quê? E aqui que é o ponto que eu quero chegar, e é o ponto da minha insatisfação quando eu recebi aquele e-mail. Eu fiquei frustrado, eu fiquei, como assim? Não é essa a solução que eu procuro. Eu fiquei frustrado porque muitas das coisas que a gente faz no dia a dia levam tempo e precisam levar tempo para serem bem feitas. Igual, para você preparar uma refeição boa, gostosa, saudável, cheia de sabores, com uma construção de sabor complexa, muitas vezes você vai ter que gastar um bom tempo. Se você quer fazer um risoto, você vai fazer um caldo de legumes, você vai deixar aquele caldo fervendo lá bastante tempo. Na hora de fazer o risoto mesmo, você vai ficar lá na panela 20, 30 minutos mexendo o arroz para sair o amido. Você precisa de tempo para fazer esse preparo, para fazer esse prato inteiro e para que ele fique bom.
E o problema não é que falta tempo, que demora muito. O problema não é que gasta muito tempo. Porque muitas das coisas que a gente faz no dia a dia gastam tempo. E se a gente resolver isso, a gente vai estar arrumando tempo para fazer o quê? No lugar de nos dedicar a essas tarefas, nos dedicar a essas atividades que, para serem bem feitas, precisam desse tempo. Então, eu acho que essa busca, se a gente exagera muito nessa questão de vou ganhar o máximo de tempo que eu conseguir, se a gente exagera muito nisso, a gente está ganhando tempo, só que o tempo para fazer nada. Tempo para quê? Para ficar mais ali nas redes sociais? Tempo para ficar assistindo televisão? Tudo bem, é interessante, um tempo para descansar, é importante. Mas eu acho muito estranho a gente ter essa lógica de pare de gastar tempo cozinhando, tenha mais tempo para fazer outras coisas, pare de gastar tempo lá com as panelas. Mas poxa, se a gente extrapolar isso, a gente vai parar de gastar tempo na hora de cozinhar, na hora de cuidar da casa, na hora de ter autocuidados, na hora de... A gente faz tanta coisa e tanta coisa que consome o nosso tempo. Eu acho que é uma lógica furada a gente ficar sempre pensando em como ganhar mais tempo. Porque ganhar mais tempo para quê? O que você vai fazer com o tempo que você está ganhando? O que eu vou fazer com o tempo que eu vou ganhar se eu parar de cozinhar, se eu parar de fazer a minha própria refeição? Eu vou ganhar tempo para assistir um episódio a mais da série. Tá, mas eu acho que eu gostaria mais de estar ali envolvido no processo de cozinhar. Acho que isso é muito mais interessante, muito mais revigorante, muito mais prazeroso do que simplesmente ficar ali sentado no sofá, olhando para a televisão, assistindo um novo episódio da série. Eu penso assim, então eu fiquei um pouco incomodado, eu me senti afrontado quando eu recebi aquele e-mail. Pare de gastar tempo cozinhando, deixa que a gente entrega a comida para você. Não, o problema não é que cozinhar demora muito tempo, o problema é que eu quero o tempo disponível, um tempo útil para eu poder dedicar à minha cozinha, dedicar a ficar ali nas panelas. Então eu acho que esse assunto, né, da falta de tempo ou como conseguir mais tempo é um pouco perigoso se a gente tratar ele de forma muito automática, sem tomar muita consciência nessa discussão. Porque às vezes a gente está buscando por ter mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo, só que mais tempo para fazer o que exatamente? Então, às vezes a gente vai querer justamente gastar o tempo que a gente tem nas atividades que a gente gostaria de estar gastando. Então, não é sobre otimizar ao máximo o tempo que a gente tem, mas sim ter a lógica de, olha, eu gosto de cozinhar e eu quero saber como que eu posso ter mais tempo na minha rotina para dedicar à minha culinária, para dedicar às minhas panelas. Eu gosto de ler. Então, como é que eu faço para ter mais tempo para dedicar à leitura? Eu quero estudar, eu quero fazer um curso online. Como que eu consigo mais tempo para dedicar ao curso online? Então, toda essa questão de como conseguir mais tempo, como combater a falta de tempo só é um problema se falta tempo para você fazer algo que você está querendo fazer. Não simplesmente, você precisa parar de fazer isso porque aí você vai conseguir mais tempo. Só pensar assim é muito... É um pensamento que não tem base, não é fundado em uma necessidade real, não faz sentido. Então você tem que parar para pensar. Você quer ter tempo disponível para fazer o quê? No meu caso, eu quero mais tempo para cozinhar. Então, aquela solução, a gente vai livrar você do tempo que você passa nas panelas. Não, eu quero passar o tempo nas panelas. O problema não é gastar tempo. O problema é não ter tempo para dedicar às coisas que eu realmente quero fazer. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e o tanto quanto perigosa.
Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Quando a gente para pensar na nossa sociedade, na nossa lógica, uma lógica até um pouco capitalista, né? Essa lógica de produtividade, essa lógica que a gente tem que produzir o máximo, a gente tem que otimizar o máximo, uma sociedade que valoriza muito essa otimização. A gente logo percebe que é uma lógica que nos leva a valorizar a famosa correria, né? Você pergunta para a pessoa, como é que você tá? Eu tô na correria, né? Mas tudo bem. As pessoas falam isso, naturalizam o estado de estar na correria e estando na correria tá tudo bem, porque eu tô na correria, então eu tenho trabalho, eu tô tendo trabalho para fazer, eu tô ganhando meu dinheiro, eu tô sendo produtivo, não estou sendo vagabundo, eu não estou parado e sendo totalmente ocioso, então eu sou uma pessoa valiosa porque eu estou na correria, né? A nossa sociedade ela incentiva muito essa lógica de se você está na correria, então você está sendo uma pessoa eficiente, então você está sendo uma pessoa que está sendo produtiva, então você é um cidadão, uma cidadã valioso, valiosa. E a partir daí a gente cria esse culto à produtividade, essa supervalorização de ser produtivo. Então, se você está sempre trabalhando, está sempre estudando, está sempre na correria, então você é uma pessoa que está fazendo direito, você está sendo uma pessoa exemplar, um cidadão exemplar. Mas eu acho que isso é um tanto problemático, igual a gente discutiu no episódio passado de produtividade. A produtividade pela produtividade, por sempre produzir mais e mais e mais e mais, ela acaba nos cegando para outras questões que poderiam ser mais importantes do que a quantidade. Por exemplo, a qualidade, por exemplo, a eficiência, por exemplo, a você conseguir fazer mais em menos tempo ou alguma coisa para fazer com que você tenha tempo de descanso, fazer com que você tenha tempo para se dedicar aos hobbies seus, se dedicar a projetos pessoais, se dedicar a cozinhar, se dedicar a tocar violão, se dedicar a fazer outras coisas que não sejam especialmente a correria, se dedicar a passar tempo com a família, com os amigos, sair, fazer viagens. Tudo isso são coisas que moram fora dessa correria. Se você está sempre correndo, próximo prazo, próxima tarefa, próximo compromisso, próximo isso, próximo aquilo, percebe que existe um sufoco do resto que é um resto muito importante, na verdade, um sufoco de se você está sempre correndo, será que você está tendo tempo de lazer? Será que você está tendo tempo de cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação? Está tendo tempo de dedicar-se aos seus hobbies, aos seus projetos pessoais? Existe tanta coisa para a gente fazer na vida. Será que você está tendo tempo de descansar? Existem tantas coisas que moram fora da correria, mas quando a gente supervaloriza a correria, supervaloriza essa vida sempre correndo, correndo, correndo e sempre querendo otimizar o nosso tempo, sempre querendo espremer para a gente conseguir ter mais tempo para a produtividade, a gente está tirando tempo das outras coisas, das outras tantas coisas que moram fora dessa correria. E eu arrisco dizer que a maior parte de nossas vidas mora fora da correria. E eu acho que isso passa a ser um problema a partir do momento que existe uma normalização da correria. Não, eu tô na correria. Sempre você encontra a pessoa, você pergunta para ela como ela tá, ela fala, tô na correria, mas tudo bem. Sempre passa um mês, ela tá na correria. Passa um ano, ela tá na correria. Passa 5 anos, ela continua na correria. Por que ela tá sempre nessa correria? Será que ela tá normalizando isso demais? Será que ela não tá vendo que de tanto correr ela tá perdendo tempo no meio dessa correria? Eu vejo muito isso no ambiente universitário. Para quem não sabe, eu estou atualmente cursando graduação em matemática. E na universidade, isso é uma coisa muito comum. Seja aluno de graduação, de mestrado, de doutorado, seja professores, todo mundo, parece que todo mundo nesse ambiente da universidade está sempre
correndo, tem sempre um monte de coisa para fazer, tem sempre um monte de prazos perseguindo a gente, tem sempre 1 milhão de tarefas, de atividades, e tem sempre que fechar tudo até o fim do semestre. Existe muito essa correria dentro aqui da vida universitária. Eu tenho convivido com isso há alguns anos e eu fico um pouco assustado, porque realmente para mim parece que existe essa normalização. Parece que todo mundo reclama de que não tem tempo, de que está corrido, de que tem muitas coisas para fazer, de que está num ritmo frenético e acelerado. Todo mundo reclama disso, mas ninguém faz nada a respeito para escapar disso. Eu acho uma coisa assustadora isso. Eu acho uma coisa assustadora essa normalização. Não, tá corrido, tô na correria, eu tenho que fazer tudo isso, mas tô nessa correria, mas tá tudo bem. Né? Ou então não tá tudo bem, eu reclamo, estou sempre reclamando, primeiro semestre reclamando, primeiro ano reclamando, a primeira graduação reclamando, passo para pós-graduação, continuo reclamando, mas não se faz nada para tentar melhorar um pouco essa questão. Não se faz nada para tentar entender como todo esse tempo, toda essa correria está afetando cada um de nós, está afetando o nosso trabalho e as nossas vidas. Eu acho uma coisa assustadora que exista essa normalização. Eu enxergo que ela acontece e que as pessoas estão acostumadas a falar. Tá corrido, tô apressado, mas é assim mesmo. Não. Sabe, não é assim mesmo. A gente não tem que viver na correria. A gente não tem que viver um prazo atrás do outro. A gente não tem que ficar apagando um incêndio atrás do outro. Eu acho que viver assim é problemático, é estressante, causa ansiedade. Eu, nos meus primeiros anos de graduação, eu encarei muita ansiedade, muito estresse, justamente por estar nesse ambiente de correria, sempre. E quando eu paro, eu estou na graduação, olho para frente, eu vejo que as pessoas lá na frente também estão nessa mesma lógica de correria, de estresse, de ansiedade. Não tem como isso ser bom. Não tem como isso ser bom e não faz sentido a gente normalizar esse tipo de situação. Eu acho uma normalização terrível essa, a normalizar a correria. Você falar, eu estou estudando muito, eu estou trabalhando muito, no caso da universidade, eu estou publicando muito artigo, eu estou fazendo várias atividades, eu estou fazendo vários créditos, aulas, eu estou dando várias aulas, no caso de professores, então tá bom, então tá ok, então eu estou sendo eficiente. Não. Eu acho que a gente precisa parar de fazer esse culto a essa lógica da vida apressada, esse culto da alta produtividade e começar a entender como que toda essa lógica tem nos afetado e como que a gente poderia fugir dessa lógica ou tentar melhorar esses aspectos, porque eu vejo no meu dia a dia muito estresse, muita correria, muita ansiedade e muita cobrança uns dos outros, porque se eu estou produzindo muito, você também tem que produzir muito. E é uma coisa, um ambiente que a gente cria. E o que acontece, que eu vejo acontecendo nesse ambiente da universidade, eu acredito que também é uma coisa comum em várias áreas no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Existe essa lógica, esse culto à vida apressada, à vida altamente produtiva. Quanto mais você produz, quanto mais você está na pressa, melhor. Mas existe um problema nessa lógica. Essa é uma lógica furada. Porque quanto mais você trabalha, mais você está preocupado em ficar apressando os seus processos, ficar espremendo o seu tempo para ter mais tempo para fazer mais você vai estar se cansando, mais você vai estar se estressando, mais você vai estar colocando essa pressão, mais ansiedade. Não tem como isso ser bom. E eu acho abominável que exista uma normalização disso. Eu acho que a gente não pode normalizar esse tipo de vida apressada. Porque a gente gasta muito tempo, vai chegar lá no final, vai olhar para trás e o que a gente fez? Né? Eu acho que existe, dentro dessa lógica, a falsa sensação de progresso. Quanto mais você trabalha, mais você tem a sensação de estou progredindo, estou chegando em algum lugar, estou... Mas quando você chegar lá na frente, você vai ver que tudo que você fez foi se desgastar, se estressar, acabar com o seu psicológico, acabar com a sua saúde, porque você teve esse culto à pressa. E nessa pressa toda, você deixou a sua vida passar. É o assunto do primeiro vídeo.
como que essa pressa acaba sendo nociva para a gente, porque nessa pressa a gente perde muito tempo, o tempo que a gente poderia dedicar às outras coisas que estão fora dessa lógica de tô na correria. Perder tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Frase de Carlos Drummond de Andrade. Bom, dentro de todo esse assunto do tempo, da falta de tempo, existe essa queixa que é comum a muitas pessoas, que eu aposto que você já se queixou muito disso, eu também já me queixei várias vezes disso, mas de um tempo para cá eu percebi que essa queixa tem um fundo um pouco vazio também, que é essa queixa de eu não tenho tempo, eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, eu não consigo passar mais tempo na cozinha porque eu não tenho tempo. Eu não consigo aprender a tocar violão porque eu não tenho tempo. Eu não consigo ler um livro porque eu não tenho tempo. Eu não consigo organizar minha casa porque eu não tenho tempo. Falta tempo, eu não tenho tempo. E aí, a partir dessa queixa, a gente se pergunta: como que eu faço para ter mais tempo? O que eu tenho que fazer para conseguir mais tempo na minha rotina? Né? É um tipo de pensamento, um tipo de questão, de dúvida, de queixa que surge justamente dessa noção. Estou fazendo mil coisas, mas eu quero mais tempo para fazer mais coisas. Como é que eu faço para ter mais tempo? Ou mesmo uma questão que conversa mais com o lado bom da produtividade. Tenho essas coisas para fazer, eu preciso fazer, mas eu não estou conseguindo tempo para fazer. O que eu faço para conseguir mais tempo? Aí que tá. Frente a essa pergunta, como ter mais tempo? Eu falo para você a resposta. Não tem como. Não tem como você ter mais tempo. Não tem como você desbloquear ali um segredo que vai fazer com que o seu dia passe de 24 horas passe a ter 30 horas por dia. Por que eu tô falando isso? Porque o nosso tempo, ele é limitado. O nosso tempo, ele é dado. A gente tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, às vezes 366. Mas o ponto é, o nosso tempo é esse. E não tem como a gente ter mais tempo. Não tem como a gente fazer o nosso dia durar mais. Não tem como, a gente não pode simplesmente pensar que eu vou aumentar os meus níveis de produtividade a ponto de que eu consiga produzir 2 dias em um só. Você vai, na verdade, se cansar, ficar exausto, vai acabar com a sua saúde física, a sua saúde mental. Mas o que a gente precisa é saber, não é tempo que está faltando para a gente. O tempo a gente tem. Se a gente sente que está faltando tempo, então é porque a gente não está sabendo utilizar bem o nosso tempo. E isso são questões totalmente diferentes. Então, a pergunta não é como que eu consigo para ter mais tempo. A pergunta se torna como que eu faço para utilizar melhor o meu tempo? Ou ainda, o que eu estou fazendo que está fazendo com que eu não consiga aproveitar bem o meu tempo? Então, nesse caso que a gente já estava falando anteriormente, se está faltando tempo para você descansar, para você dedicar aos seus hobbies, para você passear com amigos, com a família, para você viajar, se está faltando tempo para essas coisas, talvez você tenha que repensar quanto tempo você tem dedicado ao trabalho, quanto tempo você tem dedicado a essa vida de correria e se faz sentido toda essa correria. Porque você não vai conseguir magicamente desbloquear um tempo extra. Quanto mais você trabalhar, você vai se tornar digno de um tempo extra que vai ser concedido para você descansar, viajar, aproveitar, fazer outras coisas de lazer. Quanto mais você trabalhar, pelo contrário, mais você vai estar gastando o tempo que você tem e menos tempo vai sobrar para as outras coisas que você queria fazer. Então, para onde você está destinando o seu tempo? Porque se você acha que está faltando tempo para o lazer, então é porque tem muito tempo dedicado ao trabalho. O que está acontecendo aqui? Tenta pensar, tenta analisar. Para onde está indo o seu tempo? Como você tem utilizado o seu tempo? Porque quando a gente se queixa, não tenho tempo, muito provavelmente a coisa que realmente está nos faltando não é tempo, porque tempo todo mundo tem. A coisa que está nos faltando é ter prioridades.
estabelecer prioridades. Porque uma vez que você estabelece, olha, eu tenho essas prioridades, então eu vou dedicar o meu tempo, o tempo que eu tenho, com essas prioridades. O que não tiver nessas prioridades é distração. E o que é distração, eu vou deixar em segundo plano. Se sobrar tempo, eu faço, se não, deixo para lá. Porque não é prioridade. Uma vez que a gente não tem prioridade, aí a gente cai nesse risco de gastar muito tempo com algumas coisas e se esquecer de outras. E aí, quando a gente não tem tempo não sobra tempo para essas outras coisas, a gente fica se queixando. Eu não tenho tempo. Como é que eu faço para ter mais tempo? Não é mais tempo que você precisa ter, você precisa estabelecer as suas prioridades. Tá sentindo que está faltando tempo para algumas coisas? Então, possivelmente essas coisas são prioridades suas e você deveria estar dedicando mais tempo para ela e você deveria repensar as coisas que você está gastando muito tempo. Por exemplo, você quer ler mais livros, mas você não está encontrando muito tempo. Tenta se perguntar, tenta perceber quanto tempo você tem passado em redes sociais, assistindo séries, ou quanto tempo assistindo televisão, assistindo coisas, quanto tempo você tem passado nas mídias sociais, nas mídias digitais. Será que você não conseguiria cortar um pouco desse tempo para justamente criar um tempo propício para a leitura, que é uma coisa que você está sentindo falta de tempo para fazer? Se você quer aprender algo novo, quer aprender a cozinhar, quer aprender a tocar um instrumento, quer aprender um idioma novo, quer aprender, sei lá, qualquer coisa. Você fala, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Não, calma, não é assim. Não é assim, não tenho tempo. Se isso é uma prioridade para você, tenta enxergar onde o seu tempo está indo. Tenta entender com que você está gastando tanto tempo para você justamente conseguir fazer modificações e reestabelecer suas prioridades. Então a gente precisa trabalhar com essa noção de que o nosso tempo ele é finito, ele é limitado, mas ele existe nessa quantidade fixa para a gente conseguir ter um olhar mais atento e pensar como então, dado o tempo que eu tenho, como que eu vou dividi-lo entre as minhas prioridades. Porque no fim das contas, se você se queixa de não ter tempo, o que você não está tendo na verdade ou é prioridades ou é organização. Porque esse é um outro fator. Você tem lá suas coisas para fazer. Você tem lá as coisas que você precisa fazer, precisa entregar, as coisas que você quer fazer, mas não está dando tempo. Tem coisas ficando para trás. Mesmo tendo as prioridades, mesmo conhecendo suas prioridades, não está dando tempo. Então talvez seja uma questão de organizar o seu tempo. Talvez seja uma questão de, olha, você está perdendo muito tempo com essas distrações. Você está perdendo muito tempo porque está muito tempo no celular, muito tempo assistindo televisão. Ou então você, ao tentar ganhar tempo e fazer coisas no modo multitarefa, você faz as coisas mais ou menos, depois tem que refazer essas coisas, tem um retrabalho que vai gastar mais o seu tempo. Ou o que a gente conversou no último episódio, no episódio sobre a produtividade, às vezes se você mudasse, fizesse essa tarefa que você tem insistido em fazer à tarde, fizesse de manhã você tem mais disposição para fazer esse tipo de tarefa, de tarde você faz uma outra tarefa, faz uma troca, uma substituição, para tentar organizar melhor a sua agenda, organizar melhor a forma como você tem gastado o seu tempo. E quando a gente entra nessa questão, como organizar o tempo, o que cria-se o sentido de discutir produtividade num âmbito mais saudável, no âmbito de como que eu faço para utilizar melhor o meu tempo. Não como que eu faço para ter muito mais tempo, não como que eu faço para ser 1000 vezes mais produtivo, mas como que eu faço para, de fato, utilizar bem o tempo que eu tenho. Seja um tempo para trabalhar, seja um tempo para descansar, seja um tempo para estudar, seja um tempo para passear, para viajar e assim por diante. Mas tudo parte desse mesmo ponto. Não é que falta tempo, não é que eu não estou conseguindo fazer as coisas porque eu não tenho tempo. O tempo você tem. Agora você tem que saber utilizar bem esse tempo, você tem que estabelecer suas prioridades e organizar o seu tempo. Quando a gente faz isso, faz essa mudança de perspectiva, não é tempo que está faltando para você, o que está faltando é prioridade, a gente está puxando essa responsabilidade para a gente. O tempo eu já tenho, então cabe a mim tomar ações, tomar medidas para usar melhor esse tempo. E aí eu paro de me queixar, eu paro de reclamar que eu não estou tendo tempo e passo a tomar ações práticas que vão fazer com que eu consiga
aproveitar melhor o meu tempo, distribuir melhor o meu tempo, entender minhas prioridades e me organizar com o tempo que eu tenho. Aí eu paro de ficar dando desculpas e de ficar retroalimentando essa situação. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não consigo fazer as coisas que eu queria fazer. A gente toma as rédeas dessa situação e fala, essa responsabilidade é minha, eu que vou estabelecer minhas prioridades, eu que vou organizar meu tempo, e a partir daí que a gente vai ter a chance de conseguir fazer o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer. Com organização e tempo, acha-se o segredo para fazer tudo e bem feito. Frase de Pitágoras. Uma das formas da gente conseguir melhorar o nosso aproveitamento do tempo, melhorar como a gente tem utilizado nosso tempo, é eliminando distrações. E uma maneira, uma ferramenta que nos ajuda com essa questão de eliminar distrações é a própria organização. Não só a organização da sua agenda ali, dos seus compromissos ao longo do dia, da semana, mas a organização de forma geral. Por quê? O que é a organização? Agora vamos ter um momento nostalgia lá dos primeiros vídeos do canal, quando eu falava bastante sobre organização, eu falava bastante a seguinte frase: organização é uma questão de estabelecer sistemas funcionais que vão ajudar as coisas a aumentar a funcionalidade das coisas na sua casa, na sua vida, na sua rotina e assim por diante. Então a organização ela é um instrumento, uma ferramenta que ajuda a gente a otimizar tarefas do dia a dia, principalmente tarefas mais mecânicas. E por conta disso, ela acaba sendo uma ferramenta muito útil na hora da gente eliminar algumas distrações que seriam causadas pela bagunça. Sua casa está bagunçada, você vai gastar tempo procurando objetos perdidos. E uma vez que, quando sua casa está bem organizada, os objetos estão bem endereçados, você sabe onde cada coisa está, você não perde tempo procurando, você vai lá no lugar, no endereço daquele objeto, pega ele, está com ele ali na mão. Você tem um local de trabalho. Se esse local de trabalho já está sempre bem organizado, se sempre ao terminar de trabalhar você dá uma organizada geral, você tem isso como um hábito, toda vez que você voltar para esse local de trabalho para trabalhar, você não vai perder tempo se encontrando, colocando as coisas em seus lugares. Elas já vão estar nos seus lugares. Você só chega e começa a trabalhar com muito mais eficiência, com muito mais funcionalidade e praticidade. Então, a organização ela acaba sendo uma ferramenta bem útil para a gente quando a gente tem esse interesse de cortar distrações, cortar coisas que não são eficientes na nossa rotina. Seja ali no espaço físico, no seu ambiente doméstico, no seu ambiente de trabalho, ela ajuda a gente a fazer com que as coisas funcionem com mais fluidez e com que a gente pare de perder tempo buscando ali uma coisa perdida, tentando encontrar onde é que põe, onde é que eu coloquei, onde é que está o documento, onde é que está isso, onde é que está aquilo. Então, se você sente que está perdendo muito tempo com a bagunça, está perdendo muito tempo tentando encontrar as coisas, a organização, de forma geral, é uma ótima ferramenta, é um ótimo meio para você tentar seguir, para tentar gerar mais funcionalidade, gerar uma otimização que vai fazer você parar de desperdiçar o seu tempo com a bagunça. E não só a organização, mas também toda essa questão de hábitos costuma ajudar bastante a gente a otimizar essas coisinhas pequenas bagunças do dia a dia. Se você tem bons hábitos, você consegue colocar mais coisas no piloto automático, você consegue ser mais eficiente, você consegue gastar menos tempo com coisinhas bobas, coisinhas bestas que você gastaria muito tempo se não fosse um hábito. Então, ter organização, ter bons hábitos ajuda bastante a gente nessa questão de parar de desperdiçar tempo com coisas pequenas, com bagunças, com essas questõezinhas do dia a dia, né? Se você tem um bom hábito de sempre que usa uma coisa já guarda ela depois no seu lugar, isso vira um hábito, você não precisa pensar, você não precisa se esforçar, porque isso é algo quase que automático. E aí quando você for precisar dessa coisa de novo, você vai saber exatamente onde você guardou. Ela já vai estar lá, está tudo organizado e essa organização se mantém em cima desse hábito. Então, toda essa questão, né, que a gente já discutiu muito aqui no canal de organização e hábitos para manter, para ajudar a manter a organização, ajuda muito a gente a evitar perder tempo com bagunça, com essas coisas que realmente não tem porquê, a gente não precisaria estar perdendo tempo com elas. São coisas que só nos desgastam e só entram no meio do caminho e fazem com que a gente perca tempo para fazer outras coisas mais interessantes para a gente. Perceba que esse tipo de otimização é muito diferente daquela do começo do episódio que a gente falou sobre a comida, né? Peça sua comida pelo aplicativo e você não precisa gastar tempo
cozinhando. Mas cozinhar é uma coisa que, poxa, eu gosto de fazer, eu queria ter tempo para cozinhar, justamente. Agora, o tempo que você perde procurando objetos perdidos na sua casa é um tempo aí realmente desnecessário. Por quê? Esse objeto não precisava estar perdido. Esse objeto poderia estar num lugar fixo, no endereço fixo dele. Então, é um tempo que você está perdendo totalmente de bobeira, porque você não precisaria estar perdendo esse tempo. Você não está ganhando nada com o fato desse objeto estar perdido, com o fato de existir bagunça na sua casa. E se não tivesse essa bagunça, você estaria com mais tempo, estaria mais livre, estaria com mais funcionalidade, mais fluidez, estaria tudo funcionando melhor na sua rotina. Então, é um tipo de desperdício de tempo que não tem como defender. Agora, você falar que cozinhar é um desperdício de tempo, depende. Se você gosta de cozinhar, cozinhar não é um desperdício de tempo. Agora, se você não gosta, aí tudo bem. Mas caso contrário, se você é como eu, gosta de cozinhar, gosta de dedicar tempo à cozinha, não faz sentido você falar, para de cozinhar. Para de cozinhar porque você está perdendo muito tempo. Agora, sempre vai fazer sentido a gente falar, tenta dar um jeito nessa bagunça, porque a bagunça está fazendo você perder tempo. Aí, a bagunça não é algo que dá pra gente defender, porque a bagunça não está beneficiando ninguém. Portanto, a organização é uma coisa interessante da gente olhar quando a gente tem esse interesse de cortar o tempo que a gente perde com distrações, com bagunças, com coisas que são irrelevantes, realmente irrelevantes. Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos, e ter energia bastante para realizá-los, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente, e desfrutar tudo com toda intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Essa idade, tão fugaz na vida da gente, chama-se presente e tem apenas a duração do instante que passa. Doce pássaro do aqui e agora, que quando se dá por ele, já partiu para nunca mais. Bom, por fim, a gente para tentar resumir, tentar esclarecer tudo que a gente discutiu no episódio de hoje, pode ficar um pouco confuso, um pouco nebuloso a questão de como eu tenho usado o meu tempo. Como que eu sei se eu estou usando bem o meu tempo? Como que eu sei se eu estou desperdiçando o tempo com coisas fúteis, com distrações? Um exercício que eu gosto, que eu acho que ajuda bastante a gente a entender se a gente tem utilizado bem o nosso tempo, ou se a gente tem desperdiçado muito tempo, ou se a gente precisaria melhorar alguma coisa, ou está tudo bem, é o seguinte exercício. O exercício das listas. Você vai criar 2 listas. A primeira lista, você vai escrever nela as coisas com as quais você mais gasta tempo no seu dia a dia, na sua rotina. Então, se você gasta 1 hora, 2 horas por dia em redes sociais, marca lá. Se você gasta 2 horas por dia cozinhando, marca lá. Se você gasta sei lá quanto tempo arrumando a casa, marca lá. Se você gasta tanto tempo trabalhando, se você gasta tanto tempo descansando, tanto tempo assistindo TV, tanto tempo estudando, tanto tempo fazendo isso, tanto tempo fazendo aquilo. Você escreve uma lista, essa primeira lista, com todas as coisas que mais ocupam o tempo ao longo de um dia comum seu. Na segunda lista, você vai escrever uma lista de coisas com as quais você gostaria de estar gastando o seu tempo, você gostaria de estar investindo o seu tempo, vamos colocar assim. Uma lista de coisas, eu gostaria de ter meia hora por dia para ler, 1 hora por dia para estudar isso, 1 hora por dia para dedicar a essa atividade, gostaria de ter 2 horas por dia para cozinhar, gostaria de ter 1 hora para descansar. Você faz essa segunda lista com as coisas com as quais você efetivamente gostaria de estar gastando o seu tempo. Então você vai ter essas 2 listas. A lista dos desejos e a lista do que realmente, para onde realmente está indo o seu tempo. No ideal, se você estivesse numa posição ideal, que você usa o seu tempo de forma muito consciente, muito exemplar, você está totalmente alinhado, não tem com o que se preocupar, as suas listas vão estar iguais. Se elas estiverem iguais, então você está nesse ponto ideal de não precisa mudar nada. Você está gastando o seu tempo exatamente com as coisas com as quais você gostaria de estar gastando o seu tempo. Agora, quando existe uma discrepância muito grande entre essas 2 listas,
você percebe que está gastando muito tempo com algumas coisas e tem outras coisas que você gostaria de estar gastando tempo, mas que estão fora dessa lista, e as coisas que você está gastando muito tempo não estão na lista do desejo, se existe essa discrepância, você percebe que, opa, tenho gastado muito tempo com coisas que eu não dou muita importância e está faltando tempo para encaixar as coisas que eu gostaria de estar fazendo. E é quando existe essa discrepância que a gente percebe a necessidade de fazer alguma coisa para tentar fazer com que essas duas listas se aproximem uma da outra e sejam cada vez mais semelhantes uma da outra. Então, se você percebe, eu quero ter meia hora por dia para ler, mas essa leitura diária não está aqui na minha lista das coisas que eu faço todo dia. E o que está nessa lista? Está aqui 1h30 que eu passo no YouTube, por exemplo. Então, será que eu não consigo fazer essa mudança? Pega 1h30 que eu passo por dia no YouTube, tiro meia hora para poder encaixar a meia hora que eu quero fazer a meia hora por dia de leitura. Tem outra meia hora aqui, eu quero fazer meia hora, escrever um diário, meia hora por dia. Pega aqui mais meia hora do tempo que você passa no YouTube, coloca aqui meia hora para você escrever o seu jornal. Eu quero estudar, praticar um instrumento musical, meia hora por dia. Pega aqui 1 hora que você passa nas redes sociais, no celular, pega meia hora dessa 1 hora e coloca aqui o tempo que você vai estar praticando esse instrumento que você quer melhorar. Então, esse é um tipo de exercício, a comparação dessas duas listas, que ajuda a gente a perceber com o que eu estou gastando meu tempo e com o que eu gostaria de estar gastando e o que eu posso mudar, como que eu posso manejar essas coisas para conseguir distribuir melhor o meu tempo e encaixar as coisas que eu gostaria de estar fazendo dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia. Talvez, se tiver muitas coisas aqui na lista do que você gasta tempo, muitas coisas que são realmente distrações, que são realmente pouco importantes, aí fica um pouco mais fácil de trazer as coisas que você quer para dentro dessa lista. Mas às vezes a gente vai encontrar uma certa dificuldade, por exemplo, eu trabalho fora de casa, eu gasto 8 horas por dia fora de casa e ainda gasto 2 horas de transporte. Então já são aí 10 horas que ficam ocupadas. Fica difícil, sobra pouco tempo para eu encaixar outras coisas. Então, talvez exista uma dificuldade aí de você estabelecer, olha, tenho essas coisas, mas é difícil pegar tempo para encaixar essas outras coisas. E aí que entra a importância daquilo que a gente também já falou hoje, da prioridade, estabelecer prioridades. Você vai olhar para o que tem aqui ocupado o seu tempo, você vai olhar para o que você gostaria de estar fazendo, e você vai tentar entender das duas coisas, o que é mais importante, qual que é a minha prioridade. E a partir de que você conheça bem a sua prioridade, você vai saber se isso aqui tem que ficar mesmo ou se pode sair para dar lugar a essa outra coisa. E é isso que a gente consegue fazer com o tempo que a gente tem, né? E num caso mais difícil de ter que decidir, o que a gente vai levar em conta é a prioridade. O que tem mais prioridade para a gente? O que é mais importante para a gente? O que a gente vai colocar, deixar ali nessa lista ou mudar. Mas é um exercício que eu acho um exercício interessante para a gente entender se está mesmo utilizando bem o nosso tempo ou se dá para melhorar, se tem uma coisa que precisa mudar, se está sobrando tempo, se está faltando tempo e assim por diante. É um exercício para a gente melhorar a gestão do nosso tempo. E esse foi o nosso terceiro episódio do quadro Desacelera, onde a gente falou um pouquinho mais sobre essa questão da falta do tempo, quando que ela é um problema e para qual lado que a gente vai buscar a solução desse problema da falta de tempo. É um assunto que, como eu já comentei anteriormente, conversa bastante com os outros 2 episódios anteriores, o episódio da pressa e da necessidade de desacelerar e o episódio da produtividade. Se você ainda não assistiu, recomendo que vá lá e assista a eles. Ficaram episódios bem interessantes e que complementam bastante o assunto do vídeo de hoje. E o próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre um conceito chamado locus de controle. Um conceito que eu acho bem interessante e que eu me deparei aí nos últimos tempos, uma coisa que eu já tinha na minha mentalidade, mas eu descobri que existe esse nome, locus de controle.
Uma coisa bem interessante que também vocês vão ver, consegue se relacionar facilmente com essa questão de organização pessoal, estabelecer prioridades e descobrir o que dá para fazer, quais são as minhas possibilidades, o que eu consigo fazer com os recursos que eu já tenho, o que está no meu controle. Vocês vão ver, eu acho que vai ser um episódio bem interessante. Caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui para não perder os episódios novos, os vídeos novos que vão sair. Já aproveita para deixar um like se tiver gostado do vídeo e, no mais, vou ficando por aqui. Agradeço muito a sua presença e espero você no próximo vídeo.